Olá, tudo bem? Tudo certo? A Bíblia, segundo estudos acadêmicos, grande parte da Bíblia é composta por elementos míticos, mentiras e fantasias. Muitos estudiosos, incluindo arqueólogos e cientistas, têm explorado a Bíblia à luz das evidências arqueológicas e científicas. Enquanto a Bíblia contém relatos de eventos e pessoas históricas, também inclui narrativas que desafiam a verificação histórica e científica. Alguns exemplos notáveis incluem a narrativa de Gênesis e a criação. Essa narrativa da criação em Gênesis é muitas vezes interpretada de maneira alegórica, especialmente em relação aos 6 dias da criação e à idade da Terra. Várias histórias da Bíblia descrevem milagres e eventos sobrenaturais, como a travessia do Mar Vermelho, a multiplicação dos pães, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de Lázaro, as curas. Alguns os veem como fatos históricos, enquanto outros os consideram alegorias. O livro de Jonas, a história de Jonas sendo engolido por um grande peixe, é frequentemente uma alegoria ou parábola em vez de um evento literal. O livro do Apocalipse é cheio de simbolismo, de visões apocalípticas. As interpretações variam amplamente quanto à sua natureza literal ou simbólica. Algumas genealogias e idades também na Bíblia são questionáveis. Alguns aspectos das genealogias e idades de pessoas mencionadas na Bíblia são debatidas quanto à sua precisão histórica. Enquanto a Bíblia contém relatos de eventos e pessoas históricas, também inclui narrativas que desafiam a verificação histórica e científica. Alguns exemplos notáveis incluem Êxodo e a saída do Egito, por exemplo, o relato do Êxodo, que descreve a libertação dos israelitas da escravidão no Egito, é um tema de debate entre arqueólogos, pois as evidências diretas de tal evento ainda não foram encontradas. Onde estão arqueologicamente a possibilidade de que isso existiu? O Êxodo, não existe essas evidências. A Arca de Noé, que relata o dilúvio global e o salvamento de animais, é amplamente vista como uma história alegórica ou mitológica, uma vez que as evidências científicas não sustentam a ideia de um dilúvio global que cobriria toda a Terra. É impossível cientificamente isso acontecer. A teoria da evolução é amplamente aceita pela comunidade científica e muitas interpretações da Bíblia acomodam a evolução, considerando a narrativa de Gênesis como alegórica. A idade da Terra, com base em evidências científicas, a Terra é estimada em bilhões de anos de idade, enquanto algumas interpretações literais da Bíblia sugerem uma idade muito mais jovem do que se imagina. A história da Torre de Babel, onde Deus supostamente confundiu as línguas das pessoas para impedi-las de completar a torre, não tem apoio linguístico na evolução das línguas humanas. A criação da mulher a partir da costela de Adão, essa história, essa narrativa da criação de Eva a partir da costela de Adão não tem base científica na biologia humana e é fundamentada na reprodução sexual. Só se sustenta a partir da fé, daquilo que não se vê e se acredita. Os exorcismos e possessão demoníaca, as narrativas de possessão e demoníaca e exorcismo na Bíblia são geralmente interpretadas pela ciência como problemas de saúde mental ou psicológicos. Não são evidências de entidades sobrenaturais.
histórias que apresentam árvores que falam, como a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma serpente que fala no Jardim do Éden, são vistas como mitos e alegorias, não eventos literais. Os milagres da Bíblia, como a ressurreição dos mortos, a transformação da água em vinho, andar sobre a água, desafiam as leis da física e são considerados impossíveis do ponto de vista científico. O dilúvio global, como escrito na Bíblia, que inundou toda a Terra, é amplamente rejeitado pela comunidade científica devido à falta de evidências geológicas e à impossibilidade de acomodar tantas espécies em uma única embarcação. Isso é cientificamente impossível. Pilares que sustentam a Terra, a ideia de que existem esses pilares que sustentam a Terra, mencionado em algumas partes da Bíblia, contradiz o conhecimento científico sobre a forma e a estrutura da Terra. A Bíblia contém muitos relatos de eventos sobrenaturais, como parar o movimento do Sol no céu, que são considerados impossíveis de acordo com as leis da física. A Igreja Católica tem uma longa história e reconheceu ao longo do tempo que algumas histórias e interpretações bíblicas não devem ser entendidas de maneira literal. É isso aí. A Igreja Católica tem essa compreensão. As igrejas evangélicas têm um pouco de dificuldade quanto a compreender isso, levam tudo no literal. Bom, primeiro a gente pode ver aqui que a evolução, a Igreja Católica aceita a teoria da evolução como uma explicação plausível para o desenvolvimento da vida na Terra. Ela não sustenta mais a visão fundamentalista da criação em 6 dias como um relato literal da criação. Isso fica claro para todos nós. O dilúvio, muitos católicos líderes da igreja reconhecem que a história do dilúvio global deve ser entendida como uma alegoria, um mito, em vez de um evento literal que inundou toda a Terra. Não tem como comprovar isso, logo a igreja tem que admitir que isso não existiu. O geocentrismo significa que a Igreja Católica já aceitou a visão geocêntrica do sistema solar, que colocava a Terra no centro do universo. No entanto, com as descobertas científicas, a Igreja reconheceu que esta visão não estava correta e agora aceita o heliocentrismo, com o Sol no centro do sistema solar. Estes exemplos demonstram que a Igreja Católica evoluiu ao longo do tempo, ajustando as compreensões das Escrituras à luz do conhecimento científico e a interpretação teológica. Ela não considera mais essas histórias como fatos científicos, mas como partes importantes dessa tradição religiosa e moral da Igreja. A Igreja promove uma abordagem equilibrada entre fé e razão, aceitando que a ciência e religião podem coexistir dentro da visão do catolicismo, da Igreja Católica. Mas como nós podemos perceber, existe uma dificuldade entre os textos da Bíblia e a ciência. Não corroboram os textos, as alegorias escritas na Bíblia com a ciência. Um grande abraço, tchau, tchau.